Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 42. 20 pães satisfazem 100 homens. Aí alguém chega assim e diz: "Ah, é porque esse pão era um pão grande". Não, era milagre de Deus, era a multiplicação de Deus. Diz o texto: Veio um homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: Comerão e sobejará. Então los pôs diante. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Olha, nós vemos duas atitudes aqui que acontecem conosco e com pessoas ao nosso redor. A primeira, né, é a de Eliseu, que cria na provisão de Deus. A segunda é a que diz aqui do seu moço. Então, nós vemos aqui algo interessante. Alguém chega para visitar o homem de Deus, traz para eles pães das primícias, ou seja, dos primeiros pães que foram feitos. Ele vem apresentar uma oferta ao Senhor. E essa oferta é uma oferta de honra. Amém? 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Eliseu não pegou aquilo só para si, porque ele pensava também em satisfazer a fome e a necessidade do povo. Então, Eliseu recebe aquela oferta, vai distribuir como o povo, pelo povo, assim como hoje é feito, né? Porque os dízimos e as ofertas que são entregues na igreja não é algo que o pastor fica só para ele, não, é algo que faz parte da administração da igreja para que o povo de Deus possa ser alimentado com o pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Além de que há toda uma estrutura que precisa ser mantida, né? Então esse homem traz das suas primícias. Eliseu, ao receber aquilo, chega para o seu servo e diz: Dá ao povo para que coma. Veja a atitude do servo de Eliseu. Como eu, como hei de pôr isso diante de 100 homens? Ou seja, para que serve 20 pão, 20 pães diante de 100 homens? É interessante isso aqui, porque às vezes nós ficamos olhando mais para o que não tem do que para o que nós temos. E Deus quer multiplicar e abençoar o que nós temos. Eu quero voltar a dizer: Deus quer abençoar e multiplicar o que nós temos. A fé é, em essência, aceitar Deus como ele se manifesta em Sua palavra e aceitar a Sua palavra como muito valiosa. Deus tem abundância de recursos que são ilimitados para todos aqueles que confiam nele e lhe obedecem. Você verdadeiramente tem confiado em Deus? Você verdadeiramente tem obedecido a Deus? Porque Eliseu não tem problema de ver 20 pães alimentar 100 homens. Já o seu servo tem dificuldade de ver 20 pães alimentar 100 homens. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que aceitam a palavra de Deus como valiosa, amados, eles vão ter uma atitude diferente diante das situações da vida do que aqueles que simplesmente vivem a vida como uma vida natural. Então, o temor de que não teremos o suficiente em momentos de necessidade insulta a Deus, que tem se revelado como Jeová Jireh, como o Senhor, nosso provedor. Nós temos que ter uma atitude diferente da do servo de Eliseu. Essa atitude de incredulidade vai comprometer ele mais na frente. Esse apego às coisas vai comprometer ele mais na frente. Se você continuar acompanhando os vídeos comentados, eu irei falar aqui a respeito desse servo. O nome dele era Geazim. Ele não vai ter um futuro muito brilhante, não, porque ele anda por aquilo que vê, ele é apegado às coisas, ele serve o servo de Deus, mas serve como quem serve sem crer no poder de Deus.
muito diferente da forma como Eliseu servia Elias. Eliseu servia Elias observando a vida dele, e é interessante, quando Elias diz assim: o que você quer que eu lhe faça? Porque eu vou partir. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse: dura coisa pedisse. E disse: se você me vê, você vai ter. E graças a Deus, Eliseu foi fiel, ele viu, e ele agora tem esse mesmo espírito que estava sobre Elias e de forma dobrada. Então é importante nós crermos que Deus é capaz de atender às nossas necessidades, mesmo quando você não tenha ideia de como ele fará. Muitas vezes a gente não sabe como vai fazer, mas nós cremos que ele vai cumprir e simplesmente precisamos descansar nisso. Me desculpe pelo simplesmente, porque é algo que requer de nós confiança em Deus. Saiba que Deus promete cuidar do seu povo, mesmo em épocas de crise. Isto também se aplica à dimensão espiritual. Os recursos espirituais de Deus que você dispõe são ilimitados, mesmo em tempos de escassez e aridez espiritual. Ou seja, em tempos de escassez e aridez espiritual, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos a congregação para nos reunirmos semanalmente e nos estimularmos ao amor e às boas obras. É importante nós também vermos esse homem que veio de Baal Salissa. Ele trouxe ao homem de Deus pães das primícias, dos primeiros frutos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, pão, água, vestuário, abrigo, Deus prometeu que iria suprir, e nós não podemos estar mais preocupados como ele vai fazer isso, porque ele fará. Ele fará. Deus é Jeová Jireh, o Deus que é mais do que suficiente. E eu e você precisamos crer nisso de todo o nosso coração. É interessante, como o servo diz assim: como eu hei pôr diante de 100 homens isso? Eliseu simplesmente tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Irmãos, vai sobrar. Aleluia! É importante você crer nisso. Diga do fundo do seu coração: obrigado, Pai, porque o Senhor supre minhas necessidades e eu creio que sobrará. Aleluia! Essa é uma atitude para os nossos dias desafiadora, mas nós precisamos crer no Deus que prometeu que iria cuidar de nós. Se tão somente nós buscarmos o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, com certeza ele fará milagres sobrenaturais e irá sobrar. Aleluia! Comerão e sobejará. Versículo 44. Então los pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Nós vemos no Novo Testamento o nosso Senhor Jesus Cristo diante de uma situação como essa, quando ele quer ensinar os seus discípulos, aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ele diz assim: alimente a multidão. E os discípulos olham assim: Senhor, onde nós vamos comprar pão para essa multidão toda? Despede elas. Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Eles disseram: tem um jovem que tem 2 pães e 5 peixes. Ele disse: tragam a mim. E ele pega, irmãos, aqueles 2 pães e 5 peixes, apresenta a Deus com a sua fé e Deus multiplica. Vai alimentar com 2 pães e 5 peixes 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda vai sobrar 12 cestos cheios. Ah, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Nós precisamos conhecê-lo mais. Amém? Esse é o desafio para este ano que se inicia. Conhecer mais a Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Sobrará. Diga comigo. Sobrará. Sobrará. Comerão e sobejará. Então los pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. A partir das 19h30 nós estaremos orando, como igreja, e logo mais às 20 horas teremos a nossa escola bíblica. Venha planejar seu ano. Amém? É muito importante você estar
convicto daquilo que Deus tem colocado no seu coração como forma de algo que vai acontecer ainda nesse ano na sua vida, para que você fique firme nisso até o fim. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.